Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 17 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Hoje nós leremos Mateus capítulo 8, 9, 10 e 11. Então, bora lá, sem mais delongas. Mateus capítulo 8. Jesus cura um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. A fé do centurião. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Jesus cura muitos enfermos e expulsa demônios. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O preço de seguir a Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A libertação de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus?
Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre o jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remédio de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o rasgo pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e põe a mão nela e ela viverá. Então Jesus levantou-se e foi com ele, bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura de 2 cegos e de um mudo. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?
Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: a ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Poucos são os trabalhadores. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus capítulo 10. Jesus envia os 12. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, crucifiquem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cultos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, saia daquela cidade, ou saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu,
quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 11. Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar a maldição a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que forem ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Vejam, enviarei o meu mensageiro à frente, ele preparará o seu caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que não deu comida nem bebida e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham.
Ai das cidades que não se arrependem. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Descanso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e a revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encerramos nossa leitura por hoje. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 17 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para Augusto Coimbra, lá de Tesouro, Mato Grosso, para o Fernando Lima, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para a Fabilar, pré-moldados em Rondonópolis, Mato Grosso, para Priscila Angélica, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, para Beatriz Rodrigues, em Pochorel, Mato Grosso, para a missionária Keila Oliveira, lá de Araguaína, Tocantins, e para o Leonardo Faria, meu primo, lá de Ituiutaba, Minas Gerais. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer por conceder ao Augusto Coimbra, ao Fernando Lima, a Pré-Moldados Fabilar, a Priscila Angélica, a Beatriz Rodrigues, a missionária Keila e ao Leonardo Faria, mais um ano de vida, Pai. Agradeço a Deus e peço bênçãos sem medida sobre a vida deles. Dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de felicidades e muitos anos de vida. Pai querido, rogo para que o Senhor abençoe aqueles que já te buscam e te servem, fortalecendo-os, ó Deus, e também, ó Deus, conduzindo-os a serem perseverantes nos caminhos do Senhor. Também rogo por aqueles que ainda não te servem, Pai, que o Senhor, ó Pai, convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada aniversariante, cada casal, cada bebezinho, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?